Muito bem, meus caros, boa noite. Então, agora oficialmente, né? Oficialmente o nosso aberto o nosso primeiro diálogos da cátedra do ano de 2023. Né? Então, é um prazer imenso e uma honra enorme poder conduzir esse evento na noite de hoje. Né? Ter uma audiência qualificada e uma entrevistada para lá de especial, né? Com certeza a noite vai ser inesquecível, né? Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui muito melhores do que nós estamos nesse momento, né? Mas, enfim, eu acho que antes da gente abrir propriamente dito a temática, né, Juliana, eu acho que é importante só fazer uma apresentação, porque a gente tem uma diversidade aqui de pessoas e algumas talvez não conheçam exatamente o que é a cátedra. Então, aqui, em questão de 30 segundos, um minuto, eu quero só explicar o que é a cátedra Osiris Silva, né? A cátedra, ela é uma organização da sociedade civil organizada que tem um objetivo muito claro: estudar o empreendedorismo e compartilhar com empreendedores e, enfim, com quem se interessa pela temática, o elemento informação, né? Informação, ou seja, produzir e disseminar o maior volume possível de aprendizados e de conhecimentos sobre empreendedorismo. Esse é o grande objetivo da Cátedra Osiris Silva, né? Então, por ser essa a missão da cátedra, né, que é produzir e disseminar os conhecimentos, por obviedade, os assuntos que a gente traz para cá, né, que a gente aborda aqui, sempre são assuntos que a gente escolhe que sejam relevantes e que tenham uma dose de aplicabilidade bastante consistente para os nossos empreendedores, né? Enfim, gerar impacto para os empreendedores e para as empresas propriamente ditas, né? E se a gente tem uma temática como essa de hoje, cujo título é ESG na prática, né, qual a relevância do assunto para o empreendedor, obviamente nós precisaríamos ter alguém igualmente relevante e igualmente impactante, né? E aí nós temos ninguém mais, ninguém menos, né, do que doutora Juliana Oliveira Nascimento. E aí eu já peço desculpas, doutora Juliana, eu juro que eu vou tentar chamar você de doutora ao longo da nossa noite. Mas, dada a nossa amizade, o tempo que a gente se conhece, de vez em quando vai sair um Juliano aqui, então já peço desculpas com antecedência. Só para vocês terem uma ideia de quem é Juliana Oliveira Nascimento, ela é advogada e hoje ela é Risk Advisor Senior Manager da KPMG em São Paulo, uma das Big Four na área de consultoria, né? Ela tem mestrado profissional na International Business Law pela Steinbeis Universität de Berlim, mestrado estrito sensu em Direito na Unibrasil, e especializações, eu vou dar uma listinha pequena do que ela já fez aqui, né? Ela é International Management and Compliance pela Frankfurt University Applied of Science, Master in Law de Direito Empresarial aplicado pela Faculdade da Indústria, aqui da FIEP, Direito e Processo do Trabalho pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, Estado Democrático de Direito pela Fundação Escola Ministério Público do Estado do Paraná. Cara, ela é palestrante, docente, autora e organizadora de livros, inúmeros artigos publicados em jornais e revistas especializados. Ela também naquele espírito empreendedor de Juliana, cofundadora do Compliance Women Committee, que depois eu espero ela vai dar um pitaco do que faz o Women Committee. Então, ela é pesquisadora nessas áreas voltadas a compliance, governança corporativa, gestão de riscos, gestão de crise, direito empresarial, contratos, direitos fundamentais, democracia, anticorrupção, direitos humanos, pacto global e ODS, né? E tem alguns elementos do currículo dela que não estão especificados aqui, mas que eu acho que é importante a gente contar. Ela foi membro da cátedra durante um bom tempo, até que ela teve que, por questões profissionais, voltar para o estado de São Paulo. Mas nesse período que ela cá esteve, este que vos fala aqui teve um prazer enorme de, junto com ela, organizar este livro aqui, que foi comemorativo aos 10 anos do Prêmio Osiris Silva de Empreendedorismo e Inovação Sustentável. Então, eu tenho o prazer de conhecer Juliana não só como profissional, mas também como uma amiga, e eu acho que a gente vai poder fazer um trabalho bastante interessante esta noite. Juliana, queria que você desse uma boa noite para a galera e aproveitasse, já que nós estamos aqui, vamos fazer um merchanzinho aqui, e que você comentasse um pouquinho sobre o seu último livro, que, como eu comentei antes, transformou-se já num grande sucesso, né?
Ah, perfeito. Então, agradeço mais uma vez, John, a participação aqui com todos vocês. Fico muito feliz de retornar à cátedra, que me acolheu muito bem durante os anos que eu estive em Curitiba e morei em Curitiba. Tenho um carinho imenso pela cátedra. Fui finalista já do 8º prêmio do Osiris Silva. Então, desde então que eu fui finalista, acabei me vinculando e acabei organizando com vocês este livro e outras frentes que na época me foi possível participar. Então, eu tenho realmente um carinho muito grande pelo trabalho da cátedra, sei o quanto sério é o trabalho desenvolvido, e principalmente porque leva o nome do Osiris Silva, que é uma referência nacional e internacional em tantas frentes importantes e que representou e representa o nosso país de uma forma magnífica. Mais uma vez, então, eu sou honrada com o convite aqui presente, e eu sim vou falar hoje de um aspecto importante que eu entendo que tem total relação com a própria cátedra, que também é um aspecto da ambiental, social e de governança, que é o ESG. Afinal, a própria cátedra já tinha uma visão de sustentabilidade e todo esse contexto de governança, para os projetos que, inclusive, eram os projetos que fazem parte, inclusive, da própria premiação. Então, eu acho que tem uma consonância bem interessante acerca do tema que eu irei abordar hoje. Vou falar, sim, do livro. Eu somente queria fazer uma introdução, e eu recebi já algumas mensagens de algumas pessoas que acho que estão ingressando, então acho que ficar atento, acho que na admissão, mas algumas pessoas já me mandaram mensagem que estão entrando aqui, e eu fiquei muito feliz com isso. Eu vou compartilhar um pouco a minha tela, porque eu queria compartilhar em alguns minutos da nossa conversa só uma visão para algumas pessoas acerca do tema de ESG de uma forma muito pontual, porque eu gostaria muito que a nossa conversa hoje fosse realmente um diálogo, como a cátedra propõe, uma conversa de uma forma bastante, assim, leve acerca deste tema, que é um tema importante. Mas eu abordo as questões de ESG como um todo, o próprio John já me apresentou, trazendo os aspectos ambientais, sociais e de governança corporativa. Nós já sabemos que o aspecto ambiental, nós já tratamos as questões ambientais há muitos anos, nós já falamos desde o Clube de Roma, quando eu falo de Estocolmo, quando eu falo do relatório de Brundtland, que trouxe o conceito de sustentabilidade, quando eu falo de direito ambiental, que o nosso país é considerado, inclusive, que possui uma das legislações mais robustas em direito ambiental, muito embora as pessoas não tenham clareza, muitas vezes, disso, mas tive a oportunidade de estar com pessoas que participaram dessa trajetória, e elas deixaram muito claro isso. Então, nós temos nossos impactos, sim, mas no que tange à legislação, todo aspecto legal, é muito evidente que o nosso país ele está muito preparado para essa visão mais protecionista e uma visão importante que vem na condução agora, na geração dos negócios. O aspecto social muito fortalecido, principalmente quando eu penso na nova vertente dos aspectos de direitos humanos, quando eu penso na situação que aconteceu com Black Lives Matter nos Estados Unidos, bem no auge da pandemia, que eu tive a situação, infelizmente, daquele negro que foi ali pelo próprio policial morto em razão de uma ação sem as devidas cautelas. Então, quando eu penso G da governança, eu penso toda a trajetória que se deu nesse período, principalmente no que diz respeito ao combate à corrupção. Então, eu tenho uma vertente bastante relevante nesse sentido de combate à corrupção, eu tenho uma visão importante aqui de governança, de riscos que já existiam. Mas, Juliana, então por que eu falo do aspecto do ESG a partir de então? Por que eu tenho esse contexto a partir dessa visão, então, dessas 3 letras, que no Brasil seria ASG, mas eu sempre comentei, quando a sigla veio, inclusive quando eu fui organizar o meu livro, vamos colocar ASG, eu falei, não, porque o brasileiro gosta de uma sigla em inglês, e provavelmente o que vai ficar vai ser a sigla em inglês, e realmente o que ficou foi o ESG.
Ele tem uma visão importante relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030 da ONU. A primeira vez que saiu o termo ESG em conjunto foi em 2004, pelo Kofi Annan, até então secretário da ONU, e ele fez um desafio para os 50 CEOs das maiores instituições financeiras, de como fazer com que os temas se relacionassem aos aspectos ambientais, sociais e de governança no mercado de capitais. E ele colocou esse desafio à mesa, emitindo um documento importante chamado Who Cares Wins, que trouxe toda essa vertente para o mercado de capitais. Nessa mesma linha, eu tenho a Agenda 2030 da ONU, lembrando que nós começamos inicialmente com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que tinha uma agenda até 2015, depois nós tivemos essa agenda que nós ainda estamos até 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os 17, divididos em várias metas, eles apresentam vertentes relacionadas ao E, o S e ao G. Nessa linha, eu tenho um documento importante, que é um white paper, que foi inclusive elaborado pelas 4 Big Fours, que foi a KPMG, a Deloitte, a Ernst Young e também a PwC, juntamente com o Bank of America, trazendo diretrizes globais de ESG com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa foi uma visão importante do Fórum Econômico Mundial, que, inclusive, consolidou uma vertente relacionada a um contexto de um capitalismo voltado ao capitalismo de stakeholder, voltado às partes interessadas. Então, eu não tenho só uma visão somente do lucro, muito embora eu vou destacar que o aspecto econômico do ESG é extremamente importante. Então, nessa visão, eu tenho o Fórum Econômico Mundial trazendo essa vertente e fazendo com que eu consolide tudo isso, e outros autores que vão trazer essa contextualização, como John Eggington, que traz algumas vertentes, publicações internacionais, a Europa bastante pioneira no tema, então, tudo isso vem agora sendo conduzido, e o ESG passa a ser algo regulatório, porque eu já tenho setores no Brasil que regularam, estão exigindo, como os próprios bancos, as seguradoras estão em consulta pública e a Comissão de Valores Mobiliários. Fazendo a vertente que o John mencionou, eu tenho aqui o livro que eu organizei, que foi o primeiro livro de ESG que nós tivemos em português, tive a honra de ser aqui a idealizadora, né, ter tido a visão deste projeto ainda em 2020, ele foi lançado em 2021, então, eu criei esse projeto, convidei algumas pessoas, estruturei tudo ele, e eu tenho o livro, então, do ESG, que é o Cisne Verde, o Capitalismo de Stakeholder, a Tríade Regenerativa do Futuro Global. Então, tenho uma grande satisfação de ter este livro, e aqui nós vamos iniciar a nossa conversa com o John, que eu quero muito compartilhar com vocês todas as informações. Independentemente da conversa, eu sempre já fico à disposição de todos, para que quem quiser me contatar nas redes e conversar, também além do diálogo na cátedra, fico extremamente à disposição de vocês. Eu sou uma pessoa, assim, tento ser com o meu tempo ativa no que posso nas redes sociais, e também sempre estou, assim que possível, compartilhando com as pessoas do que eu tenho desenvolvido até então. Então, eu fico muito feliz, então, quem quiser me contatar, fique muito à vontade no LinkedIn, no Instagram, tem o Twitter também, no Facebook, então, fiquem aqui extremamente à vontade. E, John, eu fiz uma introdução bastante breve para que nós possamos ter tempo aqui de conversarmos nesse diálogo com a cátedra, e eu gostaria muito que outras pessoas também compartilhassem e fosse uma conversa bastante aberta com todos aqui presentes. Então, eu passo para você, para que nós possamos aqui iniciar a nossa conversa. Bom, então, veja só, Juliana, obviamente que
se a gente fizer, eu vou tentar levar a me colocar na posição de empreendedor, ok? Vamos imaginar sempre como se os empreendedores, com a sua carga de dúvidas, né, empreendedores iniciantes ou aqueles que têm a intenção de montar um negócio, né? Muitas vezes temáticas como essa parecem pesadas, né? E às vezes as perguntas parecem simples, mas para esse público, talvez elas sejam mais complexas do que nós mesmos imaginemos, né? Então, se a gente fizer uma análise, por exemplo, disso que você comentou agora há pouco, você falou sobre o relatório Brundtland, né, lá de 1987, que trouxe o conceito de sustentabilidade. Eu quero só encaminhar essa primeira pergunta para já jogar para você. Lá em 87 surgiu o conceito de sustentabilidade. E a impressão que eu tenho ao longo desse tempo é que naquele relatório, se não me falha a memória, ele foi organizado pela ONU, né? Eles apontaram que a pobreza dos países de terceiro mundo e o consumismo que eram o consumismo do primeiro mundo eram os grandes vilões da sociedade. Ou seja, naquela época, então, o grande foco era a sociedade, né? O que estava prejudicando a sociedade? Obviamente que a gente ficar nessa discussão muito conceitual não ia resolver muita coisa. Então, lá em 2004, começou-se a perceber, e aí o Who Cares Wins, acho que trouxe essa primeira ideia, de que as empresas deveriam transformar aquela ideia, aqueles conceitos de sustentabilidade em algo mais factível, algo mais próximo da realidade empresarial, né? Então, basicamente, ESG é um conjunto de métricas, de ferramentas, enfim, que definem as práticas sociais, ambientais e de governança dentro das empresas. Ou seja, a gente sai daquele foco sociedade puro da sustentabilidade e vai para o ESG com um foco mais na empresa e nos seus impactos na sociedade. Então, eu acredito que quanto mais cedo a gente conseguir fazer com que as empresas entendam essa participação, mais relevante pode ser o resultado que a gente consiga. Então, nessa linha, aproveitando isso, vem a minha primeira pergunta, né? Porque todas as empresas, independente de que porte que elas tenham, de que tamanho elas tenham, elas precisam começar a fazer as coisas do jeito certo. E me parece que o ESG, nos seus 3 eixos temáticos ali, é o jeito certo de fazer as coisas. Então, se o pequeno empreendedor me fizer a seguinte pergunta: minha empresa é pequena, eu preciso de ESG? Muitos empreendedores pequenos que estão começando, eles acreditam que ESG é coisa só para empresa grande. Qual é a tua visão sobre isso, Juliana? Vamos lá, eu acho que falando do que é o tema e na linha do que você trouxe dos próprios relatórios, Brundtland, que chama, inclusive, começou denominado o nosso futuro comum. Então, como que vai ser o nosso futuro? E quando ele fala do conceito, né, da sustentabilidade, satisfazer as presentes sem comprometer as capacidades das futuras gerações e as suas próprias necessidades, vem o conceito de desenvolvimento sustentável, que inclusive é bastante corroborado com o artigo 225 da nossa própria Constituição Federal. Nessa linha, eu vejo um capitalismo agora voltado à sociedade. O próprio CEO da BlackRock, que é a maior gestora de ativos, reforça novamente essa visão que o próprio Fórum Econômico Mundial trouxe. Mas o que eu tenho com relação ao empreendedor, alguém que tem uma empresa de pequeno e médio porte? Inclusive, esse tema é um dos artigos do livro, o ESG para empresas de pequeno e médio porte. Hoje essas empresas, elas vão prestar serviços para as maiores, e por mais que eu tenha um mercado que está começando a se regular, eu também falo da forte presença que tem as grandes empresas em exigirem certas questões das menores, inclusive porque a pauta ESG passa a ser uma pauta importante, inclusive para as questões de reputação, inclusive para a visão do mercado, e que os investidores que investem nessas grandes estão olhando isso, ou vão ser os investidores, aquele que vai olhar para essas menores, como investidor anjo, algo nesse sentido, e quer se comprometer com uma empresa que tenha compromisso com a sociedade, que tenha realmente alguns caminhos e desenvolva atitudes que possam somente resguardar a integridade e agir da melhor forma possível.
Para as pequenas empresas, entrar nesse cenário é muito importante. Então, eu destaco que, primeiro, as grandes provavelmente vão trazer uma visão de uma autorregulação regulada, ou seja, o próprio mercado se regular para essa tendência, que aconteceu muito com a questão do compliance, ou seja, eu ter as próprias maiores passando a exigir das menores, seja por contrato, seja antes mesmo de um processo de licitação nessa mesma linha. Um outro ponto bastante relevante nesse sentido, se perfaz, principalmente, que dentro dessa visão que eu falei, que o mercado está olhando isso, se eu quiser investimento, se eu quiser crescer, e quem for investir quer olhar para uma empresa que tem esse compromisso. Se eu olhar para uma situação, por exemplo, que dentro de uma cadeia de fornecedor menor, recentemente, uma grande indústria de um determinado setor teve o seu nome em manchetes em decorrência da denúncia de trabalho escravo, inclusive condenada, e quando você vai observar, não é essa empresa que teria trabalho escravo, porque ela tem um programa de integridade bastante forte. Então, da onde veio isso? Dos terceiros que lhe prestavam serviços. Então, ninguém quer mais correr esse risco de ter uma imagem maculada em decorrência de um prestador de serviço, por exemplo, que possa ali fazer uma contratação de trabalho escravo, principalmente este caso, que foi a contratação de estrangeiros que nem conhecem a legislação brasileira e que muitas vezes, até de forma ilegal, entram no nosso país e acabam, sem conhecimento, se submetendo a um trabalho a condições análogas a de escravo e sem condições que seriam plausíveis e aceitas dentro do nosso, inclusive, cenário jurídico e também respeitando os direitos humanos. Ninguém quer estar envolvido com essa imagem. Então, para o empreendedor, por mais que ele seja pequeno, eu não preciso pensar nisso só para uma empresa grande, é importante ter uma visão de que isso passa a ser uma visão importante para ele no mercado. Ele passa a ter uma credibilidade, se minimamente, dentro das condições que ele tem, e ele possui de estrutura também, porque ele não vai instituir um SG da mesma estrutura de uma grande organização. Ele vai ter as conduções ali de acordo com o seu porte, de acordo com a sua realidade. Então, isso é fundamental para que ele possa ter nos seus princípios, seus valores, na condução dos seus negócios, uma visão desta forma. Então, certa vez eu tive a oportunidade de conversar com uma empresa que era pequena, tinha 5 funcionários, e que uma maior ofereceu para que ela fizesse um trabalho que teria uma condução que não seria apropriada, e eles tinham implementado para aqueles 5 funcionários um programa de integridade, e a menor declinou para a maior, porque falou, desculpa, isso está contra os meus princípios. Então, esse tipo de postura que se passa a ter, e recentemente eu conversei com outro empreendedor, inclusive foi bem interessante, porque foi bem no sábado, ele comentando isso, né, que ele já ingressa nas reuniões falando do seu programa de integridade, falando da condução que a empresa tem, e ele é uma empresa também que não é muito grande, é uma empresa que até representa, hoje tem 90 funcionários, mas entra ali, pequena, média empresa, mas falou assim, já tenho isso, porque eu presto serviço para algumas muito grandes, que inclusive só me contrata porque eu tenho isso de uma forma mais robusta. Então, para esses menores que estão empreendendo, isso também passa a ser um diferencial competitivo, porque ele tem um compromisso que quem é grande quer realmente, para ter segurança no seu nome. Porque quando eu tenho uma manchete de alguma situação que possa macular a integridade e reputação, hoje tem impacto diretamente financeiro. Queda de ações, queda de valor de mercado. Ninguém quer mais ausência de compra de produtos, porque eu posso ter uma imagem maculada. Então, o consumidor hoje, principalmente uma geração nova, ele observa tudo isso. A geração Z, os milênios, são gerações voltadas muito a valores, a princípios. Então, tudo isso, se observar, tem uma cadeia de coisas que acabam fazendo com que eu só tenha isso de uma forma positiva e possa agregar valor. Mas é interessante, né, Ju, como a própria sociedade mudou, né? Porque se a gente pensar a coisa de 20 anos atrás, conceitos como ética, moral, princípios e valores eram coisas para filósofo. E hoje, esses temas são discutidos em todas as mesas de reuniões de qualquer porte de empresa, né? O que você acha? Sim.
Não, não tenha dúvida. Isso é falado desde da base de uma estrutura operacional até o presidente da empresa e o presidente do conselho de administração. Não se pode pensar isso de uma forma que não seja seguindo este caminho da integridade. Eu posso falar de ESG, mas o principal ponto da ESG é a própria integridade, a transparência de se ter algo que seja efetivo. Então, eu trago essa condução e o tema é realmente primordial. É interessante, nós vivemos num país em que essa temática ela está aflorada todos os dias, né? Nós vemos isso nas matérias de jornal, todos os dias alguém com algum problema em algum lugar, né? Seja no ambiente político, seja no ambiente empresarial, ou seja, vivemos num país que não é para amadores. Mas, Juliana, então o empresário, então, a partir do momento que ele entende que ele precisa ter o ESG dentro da sua organização, aí ele, com certeza, ele vai fazer uma pergunta diferente. Ele vai dizer, tá, mas isso é puramente conceitual? Vai mudar apenas os comportamentos que eu tenho dentro da minha organização? Ou existe efetivamente, uma materialidade de algo dentro das organizações? Ou seja, que transformação efetivamente vai acontecer dentro da empresa a partir do momento em que ele diz, eu quero ESG dentro da minha empresa? São várias vertentes que tem que analisar o que vai mudar, né? A visão do ambiental, o que eu no meu trabalho eu tenho de impacto, o que eu posso aprimorar. No social, muitas mudanças no que diz respeito a processo seletivo, a parte de direitos humanos, quem eu contrato, eu observo isso nos contratos. Tem um decreto, inclusive, que foi emitido ainda no governo anterior, que fala de empresas e direitos humanos, que inclusive que as empresas poderiam de forma voluntária aderir esse decreto. É um decreto que eu gosto muito, que ele é voluntário, mas acabou meio que as empresas receberiam até um selo, e eu senti que não foi dada sequência para isso. E isso tem uma relação totalmente com o ESG. E é importante destacar que esse olhar de direitos humanos, pensar na parte aqui trabalhista das pessoas, um movimento que você viu recentemente das empresas irem dispensar as mulheres em licença maternidade, muitas vezes quando retorna, mas promover até mulheres em licença maternidade, porque eu vi mulheres sendo contratadas grávidas, então há uma mudança importante que necessita realmente de uma nova vertente de visão e que vai impactar. Quando eu penso em governança, integridade, toda a transformação que isso faz na empresa, no comportamento, na mudança de visão dos funcionários em prol da integridade, passa a ter uma construção muito maior nesse sentido. Então, todas essas mudanças são importantes. Quando eu falo em materialidade, e sendo bastante objetiva aqui, para mim, o importante do ESG, ele é muito visto em boa prática, eu vou comentar um pouco mais à frente do contexto regulatório, que eu acho que é importante enfatizar mais ao final, mas a materialidade que eu falo é a materialidade de o quanto vale eu ter ESG, quanto eu posso ter de risco material nos aspectos ambientais, sociais e de governança, e quanto isso representa para mim financeiramente. Quanto a ausência disso pode representar, por exemplo, uma perda de contrato, uma perda de alguma proposta importante de mercado, de um investimento importante, de um investidor que faria diferença, porque eu não tenho isso. Então, a materialidade se dá na perspectiva ambiental, social e de governança, naquilo que faz sentido no meu negócio. Por isso que eu faço um alinhamento na visão do E, também da economia. Então, seria o ESG, a parte do econômico. Por quê? Porque, no final, as empresas, sim, têm vertente econômica. E a ausência disso pode trazer também impactos nesse sentido que tem feito muitas organizações refletirem nos seus posicionamentos, porque, como eu já mencionei, os investidores estão olhando isso. Quando eu estou em empresas que estão virando em IPO, né, as ofertas públicas de ações de mercado, elas já estão entrando nesse segmento, já com esse tipo de implementação, ou mesmo esse olhar, porque sabe o quanto isso é importante e pode impactar. Essa é uma questão interessante, né? Porque esses aspectos, essa influência do ambiente econômico sobre o ambiente empresarial, ela é extremamente forte. E, aliás, até eu acho que demorou demais
para a gente incluir esse E na frente do ESG, né? Mas eu acho que isso ele traz alguns riscos, né? Porque eu acho que o próprio ambiente, ele é aquela história às vezes, a ocasião gera o ladrão, não sei se você já ouviu essa expressão. Quando você tem um ambiente econômico extremamente complexo, as empresas precisam achar soluções de qualquer jeito para os problemas que elas têm. E muitas vezes, as empresas, nesse contexto de pressão, quando você tem agora a questão inflacionária, que as empresas precisam reduzir os custos de qualquer forma para sobreviver, será que isso não pode fazer com que, às vezes, mesmo tendo as ferramentas, as práticas ESG consolidadas, enfim, com o devido regramento interno, né, que cria as barreiras para problemas éticos, problemas de corrupção, mas essa demanda, essa pressão mercadológica não pode gerar assim algo do tipo assim vistas grossas dentro das organizações, deixando um pouquinho o ESG de lado, ou olhando ele com mais cautela? Em que sentido você diz de vistas grossas, assim, só para eu poder conduzir? Porque, veja só, quando eu preciso reduzir, fazer alterações, gerar custos menores, mexer com processos, implementar mudança dentro da organização, alguns empresários, e eu não estou generalizando aqui, mas nós temos casos de empresários que às vezes vão pelo jeito mais fácil, e o jeito mais fácil muitas vezes não é ético, né? Às vezes vem aquela história, opa, se eu colocar lá der um carro para aquele sujeito lá, daquela Câmara de Vereadores lá, talvez eu consiga um determinado contrato, coisa que ele não faria. Mesmo a empresa dele tendo um ESG robusto tal, é capaz de ele fazer esse tipo de coisas. Há esta possibilidade? Você acha que esse ambiente econômico, vamos lá, negativo, complexo, delicado, pode gerar esse tipo de resposta não muito ética de alguns empresários? Nós temos esse desafio sempre, porque não é algo como a própria integridade e o compliance, quando veio, ele teve esse desafio de eu criar algo de papel, porque a parte econômica em fazer. Esse é o desafio, eu preciso ter investimento, eu preciso acreditar que isso é importante, que isso vai me trazer retorno também. Também sou muito clara em entender esse aspecto que você mencionou, de diminuição de custos, impactos menores. Hoje nós estamos vivendo isso, porque alguns custos aumentaram. Se a gente pensar na própria matéria-prima, aumentou muito, nesses últimos períodos, inclusive de pandemia. Uhum. Então, dependendo da situação, quero diminuir custo, porque aumentou a matéria-prima, eu também não tenho impactos no preço, relação com o consumidor. Só que sempre esse jeito, muitas vezes, vai acontecer, e eu preciso, essas vistas grossas, ela acaba sendo, a sociedade também está atenta a isso. Eu acho que esse é um ponto que é fundamental. O ESG, ele chegou num ponto que a sociedade passou a exigir. A sociedade olha um rótulo e verifica se aquele produto tem teste com animal. Então, não tem como fazer de qualquer forma agora. Se eu quiser criar um selo que agora eles estão defendendo um selo de se colocar nos produtos que não tem trabalho escravo envolvido na cadeia daquele produto. Então, e eu tenho movimentos importantes de quando eu vejo uma geração que foi na COP26, uma geração, assim, de jovens, manifestando ali o seu compromisso, querendo que se posicione. Eu tenho vários movimentos de mercado que vão trazer isso. Juliana, mas na prática, às vezes não pode acontecer, vai criar o que, vocês vão ouvir muito desse termo, eu gosto de usar para vocês já começarem a ter clareza, greenwashing, eu criar um ESG, vamos considerar de papel, ou mesmo só para fazer vista grossa para o mercado, que é só para falar que eu tenho. Acontece o seguinte, que o movimento regulatório está começando a chegar. As maiores vão começar a exigir dessas menores e de uma forma bastante efetiva. Então, eu não tenho como fazer isso, posso fazer por um tempo, mas não por muito tempo. Uhum. Porque eu acho que a própria sociedade, ela já está com essa visão. A sociedade, anteriormente, ela não olhava isso. Então, se a gente observar até os movimentos sociais, muitas coisas se mudaram. Alguns setores, como de fumo,
nós não temos mais comerciais sobre isso. Uhum. Então, pelo contrário, nós temos mostrando nas embalagens o impacto que isso pode causar à saúde humana. Me diga isso há X anos atrás. As pessoas achavam que isso, inclusive, era uma questão de status, respeitando quem fuma. Estou dando um exemplo porque é uma indústria que mudou muito seu conceito por uma questão de uma movimentação de mercado importante. Vejo também o ESG como uma movimentação de mercado importante em razão das questões ambientais, sociais, que entra essa questão com a visão que eu falei do trabalho escravo, o respeito do trabalhador, a oportunidade de pessoas, a ausência de discriminação no ambiente de trabalho. Uma simples foto de uma organização que recentemente apareceu, em que a organização somente tinha profissionais executivos, homens brancos, e que repercutiu, quem sabe do fato que foi público, sabe o que eu estou falando. Que depois daquela situação que ficou muito ruim perante o mercado, principalmente uma empresa que trabalhava no mercado financeiro, mudou seu conceito para trazer uma diversidade efetiva. Muito embora tinha lideranças mulheres ali, mas naquela foto só tinham homens brancos. Não tinha nenhuma mulher, não tinha nenhum negro. Então, a sociedade passa a olhar essas fotos simples e cobrar. Então, as coisas mudaram de certa forma. Isso eu posso trazer diversos exemplos aqui, desde o consumidor, que eu não quero, se eu souber que eu vou adquirir, eu tenho pessoas, e eu vou trazer de uma forma bem prática, tenho pessoas assim que a nova geração fala assim, não quero mais usar a marca X ou Y, porque eu descobri que a marca X ou Y tem teste em animal, não utiliza de uma forma ética, não quero comprar mais. Não é mais status usar a marca. Eu quero saber se ela gera valor. E esse é o ponto fundamental que eu quero trazer aqui. O quanto eu gero valor. Juliana, na prática, será que é tudo assim? Na prática, as coisas estão aparecendo. E nós estamos vivendo um mundo digital. Antes, as coisas não apareciam de forma tão rápida. Hoje, aconteceu alguma coisa na porta de qualquer supermercado que seja inadequada, está em segundos nas redes sociais, pode macular a imagem daquele estabelecimento, como nós já sabemos de algumas situações públicas que aconteceram em outros, impactando inclusive questões financeiras, porque caiu o valor de mercado nas ações. Então, a sociedade é uma sociedade de vista grossa que é vigilante, que ela acompanha, que ela sabe, inclusive, de certas informações, e que, principalmente depois do contexto da Lava Jato, ela é uma sociedade muito mais voltada à integridade, combate à corrupção, e tem um pouco mais de clareza sobre, inclusive, esses assuntos. Então, a mudança, ela tem acontecido, e eu trago esses exemplos práticos para trazer, assim, sim, o caminho precisa, e talvez parte dessa visão de quem está muito olhando, também seja parte da sociedade. Então, ela está olhando quem tem esse compromisso, e o mundo digital acelerou esse acompanhamento. Então, assim, é um pouco da minha visão. Vou tirar um último exemplo que eu acho que é super importante, voltado até ao social. Quem se recorda na pandemia uma determinada situação que uma funcionária, ao ser abordada por um fiscal pela ausência de uso de máscara logo no início das regras da pandemia, se pronunciou X ou YZ, aquilo foi para a mídia, imediatamente se identificou que ela era de uma determinada empresa, a empresa disse, desculpa, você não faz parte dos meus valores, esse tipo de conduta, o nome da empresa saiu na mídia como ela fosse funcionária daquela empresa, imediatamente a empresa simplesmente não entendeu que ela poderia mais fazer parte dos quadros, porque ela não estava alinhada à visão da empresa, num comportamento que ela não estava no ambiente de trabalho, ela estava na rua, mas tem porém hoje, alguém, por exemplo, o John da cátedra, é o John, ou alguém que trabalha no ISAI, por exemplo, de vocês aqui. Então, se isso se retorna público, porque eu tenho uma sociedade digital muito forte, isso tem uma repercussão hoje na marca. Sim, então, é interessante. Recentemente, uma executiva foi descoberta que ela tinha uma profissional internamente na casa dela, com condições análogas de escravo. Um profissional que trabalhava uma pessoa que trabalhava na casa dela, que na verdade foi descoberto que havia uma possibilidade de um trabalho escravo ali. O que aconteceu? A empresa tinha a ver com a vida pessoal dela? Não.
Só que tem um porém, saiu na mídia que ela tinha aquele tipo de conduta, aquele conduta é totalmente fora e dissonante dos valores que a empresa criou e entende, porque a sociedade tem um valor importante agora, e simplesmente essa colaboradora também teve um impacto aí na sua posição executiva em decorrência dessa situação. Então, nós temos uma transformação importante que a sociedade tem trazido por causa disso. Precisa mudar muita coisa? Precisa. Tem algumas organizações que estão muito no discurso, e algumas que já impactaram as questões ambientais, e que, inclusive, eu já tive perguntas acerca disso. Mas é esse ponto que eu trago aqui de reflexão para nós. É interessante, né, Juliana? A sociedade, ela aprende, né? Então, quando as pessoas da sociedade, no momento que elas estão dentro das organizações que têm um ESG consolidado, elas aprendem que os valores éticos são importantes e elas vão levar isso para a vida delas lá fora. Então, você acaba criando um círculo virtuoso, né? Aprendeu na organização, levou isso para a vida e lá na vida ela é consumidora de alguém e aí ela vai cobrar esses valores, esses princípios desse fornecedor daquilo que ela está comprando, né? Então, você acaba criando um círculo virtuoso de ética e de integridade que é bem interessante e gerador de mercado, né? Porque você cria novo perfil de consumidor e você necessariamente vai ter um novo perfil de empresa, né? Acho que é nessa linha que eu entendo que a sociedade ela tem sido muito conduzida. Isso. Essa geração, principalmente, que é uma geração, as últimas gerações são gerações diferenciadas. E, Juliana, então o empresário, ele agora, esse pequeno empresário está começando, está se organizando, o que ele precisa fazer quando ele está com a empresa dele, porque assim, o empreendedor, quando ele começa a empresa, ele está muito focado para fazer com que a empresa sobreviva. A partir do momento que ele garante a sobrevivência da empresa, ele passa a se preocupar com a prosperidade da empresa, para que ela cresça, né? E aí, nesse momento, ele começa a encaixar esses conceitos de ESG, e ele quer trazer o ESG para dentro. Como é que ele faz para efetivamente implementar um programa de ESG dentro da organização dele? Ele consegue fazer isso sozinho? Ele precisa contratar alguém? Essas consultorias são muito caras. O que o empresário precisa fazer para dizer, agora a minha empresa vai ter um ESG consolidado? A questão de visão do caro, eu acho que ela é muito... nunca vai ser caro, sempre é um investimento. Eu acho que essa é a visão que é importante de se ter aqui. Se o empreendedor, ele cria um business plan, se ele cria um business case para ele, um plano de negócios, ele pode inserir essa visão dele dentro do plano de negócios dele. Eu não preciso pensar nisso só à frente, eu posso criar um plano de negócio que vai permear isso. Até mesmo porque quando o empreendedor quer fazer crescer, ele, consequentemente, conforme ele vai crescendo, se estabelece, busca a prosperidade, ele quer um investidor. E aqui nós temos cada dia mais a figura do investidor anjo. Os investidores, eles vão olhar o business plan, vão olhar o que aquilo agrega de valor. E esses investidores, eles olham principalmente para o mercado. Então, se eu tenho algo que impacta a sociedade, que impacta o meio ambiente, não vai trazer um valor, por mais que seja o produto revolucionário que seja, isso vai ser observado. Uhum. Então, eu entendo que isso tem que fazer parte do plano de negócio, perfeito, quando eu penso em desenvolver. Mas ele consegue fazer isso sozinho? Então, você tem que ter um conhecimento técnico. Ele não vai conseguir fazer isso sozinho, se ele nem saber o que é ESG. Depende muito da estrutura. Se ele é uma pessoa que estuda, pode ser que ele consiga, mas não é algo que eu faria sem, pelo menos, um apoio técnico. Se ele quer uma coisa mais consolidada. Então, assim, minimamente um apoio. Depende da estrutura dele, ele não precisa contratar algo enorme. Acho que esse é o ponto que demanda aqui. Né? Então, é a mesma coisa que você pedir um profissional jurídico e perguntar se você pode fazer aquilo no lugar se você não tem especialidade naquilo. Uhum. Qualquer lugar eu preciso ter um profissional que tenha conhecimento que vai me trazer muito mais robustez, senão eu vou fazer um caminho mais lento.
Eu vou estudar para tentar fazer o caminho de eu tentar aos poucos ir. Se eu tenho mais celeridade, eu vou precisar fazer com que eu tenha um conhecimento técnico que me chegue de uma forma mais célere. Então, acho que depende muito aqui de escolhas. É possível estudar? Sim. Só que você, para estudar e se capacitar para construir alguma coisa, você leva um tempo maior, porque você talvez não tem toda a bagagem técnica para responder e criar aquilo de uma forma plausível, diferente de alguém que já tem uma visão de mercado sobre o assunto e já vai vislumbrar dentro do seu negócio onde aquilo é mais importante, porque ele já tem a visão do negócio. Então, essa é a perspectiva que eu tenho, né, sobre isso. Pelo que você está levantando, ele não precisa necessariamente começar, ele já deveria, em tese, começar o negócio dele já pensando nisso, né? Ou seja, isso já é incorporado no próprio plano de negócio, ou seja, você está antecipando as coisas e dando, ele já começando do jeito certo, né? Eu queria aproveitar aqui e ver se alguém quer fazer perguntas. Martins, está ali? Martins, manda Pode ver, faça a sua pergunta. Então tá bom. Doutora Juliana, você falou que o mercado ele está buscando se regular, né? Eles estão criando normas, estão se ajustando aí. Eu queria saber se você tem notícias de como é que está aí como é que estão essas intenções aí a nível público, a nível de governos. Eu sei que, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro criou uma metodologia para que fornecedores do Estado precisam comprovar nos editais, nos pregões, onde eles vão participar para fornecer para o Estado, eles precisam comprovar algumas atividades, algumas evidências aí de que eles estão alinhados aí com o ESG. O Ministério do Desenvolvimento Regional, no ano passado, lançou também uma metodologia para os seus novos editais aí de obras com qualificadoras para as empresas que apresentem alguns tipos de características aí de trabalho de foco de ESG. Você sabe, poderia nos dizer ou nos contar um pouquinho sobre o que está rolando aí no setor público com relação a isso? Essa é uma agenda que está começando dentro do setor público. Sim, tem alguns ministérios do governo federal que já têm trabalhado muito nessa perspectiva. Eu sei que é uma agenda também de governo, tenho agendas em São Paulo. O Espírito Santo tem um trabalho incrível de ESG, que eu tive a oportunidade de falar num fórum deles. Eles têm inclusive agora uma página que vai trazer indicadores ESG do Estado. Não conheço um Estado que tenha, no momento, essa agenda que a próprio Estado do Espírito Santo desenvolveu. Ali a Secretaria de Integridade é a condutora inicial com relação a isso pontualmente, mas eu tenho aqui várias questões importantes que os governos têm se movimentado sobre isso, principalmente nessa pauta pontual aqui com relação ao setor público. Então, primeiro, quando eu penso que a agenda do setor público ela está vinculada também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, porque é uma agenda Brasil, várias ações eu já tenho relacionadas às questões do ESG também. Muito embora eu precise ainda ter um pouco mais de questões, como eu mencionei agora do Espírito Santo, tem alguns ministérios já, e você mesmo mencionou alguns outros exemplos. Sim, eu entendo que é pauta que o governo federal tem observado, vai ser pauta das cidades, de governos agora, com certeza, esses tipos de indicadores. Isso só vai fortalecer uma legislação já existente de você conduzir aqui esse tipo de tratativo. Já existe algum movimento mais estruturado nesse sentido aí para realmente, porque eu acho que um grande indutor disso para que a coisa se prolifere no mercado é o governo, eu não falo governo federal, eu falo de governo, estaduais, municipais, eles poderiam ser os grandes indutores disso, né, para que o mercado depois fosse puxado, fosse arrastado para esses conceitos aí. Você conhece alguma estratégia mais macro aí nesse sentido?
Não, a gente vê práticas que começaram a se disseminar mais com relação a isso, mas nada mais consolidada, como eu mencionei, assim, não com as 3 vertentes. A gente tem o ambiental forte, o social e a parte de integridade que o próprio CGU já trabalha nesse sentido. Mas eu não conheço mais profundamente algo, a não ser esses estados que eu mencionei, que eu sei que tem uma iniciativa em São Paulo e Espírito Santo, que já está conduzindo efetivamente uma pauta com indicadores, inclusive, nesse sentido, mas o caminhar do governo está mais no sentido de trazer uma regulamentação mais forte para o mercado, até porque, por exemplo, se eu pegar a gente vê quanto a gente está iniciando ainda isso, se você pegar as cidades no movimento da liderança das mudanças climáticas, na última listagem do CDP, que faz isso internacionalmente, nós não temos uma cidade brasileira. Na América Latina, nós temos na Argentina. Essa é a realidade. Doutora, só mais uma coisa para aproveitar o gancho aqui. Você também colocou que as empresas estão se preocupando agora com a sua cadeia de produção, com seus terceiros. Como é que uma empresa como é que ela deve se envolver no seu terceiro? De que forma que ela chega no terceiro exigindo, ou cobrando, ou orientando os terceiros a cumprir normas que ela já tem que cumprir pelo seu porte, ou pelo seu estágio aí, ou pela sua atuação aí, e como é que você vê que a empresa deveria estar atuando? Porque eu acho que esse é um movimento interessante, quer dizer, tem aí todo um trabalho que tem que ser feito agora, que tem que atingir todo essa cadeia, né? Então, como é que isso vai funcionar da empresa grande para o prestadorzinho terceirizado lá na ponta? Como é que isso funciona? Como é que pode ser feito? Primeiramente, a exigência que eu vejo é uma exigência de entrada. Eu acho que as maiores vão passar a exigir algumas questões mínimas, como acontece hoje com grandes empresas que estão exigindo para que elas querem ser um prestador de serviço ou fornecedor, uma lista mínima de entrada. O que também vai ter bastante força são as previsões contratuais. Mas exigir é muito fácil, né, doutora? A empresa, eu acho que as grandes vão ter que começar a preparar esses pequenos para poder qualificar eles também, não? Concordo, e esse é o momento até que eu ia falar agora. O processo educacional, ele é extremamente importante, porque tem pequenos que não têm nem noção sobre o tema, não sabe nem minimamente o impacto que pode ter. Então, o processo educacional dessas com os menores, ele é super importante. Se você pegar algumas regiões, que são regiões mais ao norte do nosso país, e outras regiões mais, assim, afastadas, até mais próximo aqui de cada um de nós, dos centros, mas que as pessoas não têm muitas vezes conhecimento, não tenho como fazer uma exigência sem um processo educacional também. Então, eu entendo que há uma responsabilidade dessas maiores também trazerem o tema e capacitarem essas outras a entender porque essas exigências fazem sentido. Então, essa exigência vem na linha do que você está colocando, também através de um processo educacional, mas com exigências dentro desse processo que possam também trazer segurança jurídica mínima, de que ela vai assegurar minimamente que teve ali um apontamento acerca disso, acerca desse tema, e que ela venha realmente ter um compromisso com isso. Legal. Juliana, com essa tua resposta aí, me surgiu uma outra questão, que, obviamente, é a palavra responsabilização. Né? Quando a gente fala de ESG, obviamente a gente está falando de atribuição de responsabilidades dentro das organizações, pelas coisas boas e pelas coisas ruins, né? Então tem todo um processo de punibilidade, por exemplo, sobre as coisas ruins, né? Essa legislação, quando eu vejo, por exemplo, o trato com a informação, né? O trato com a informação acerca do nosso cliente, a lei da LGPD, por exemplo, que tem multas pesadíssimas para as empresas que não tratam as informações pessoais do seu cliente com o devido cuidado, né? Será que
essa punibilidade excessiva, como é o caso ali do LGPD, com multa de até 50 milhões, isso aí, ao invés de ajudar a transformar um comportamento, não pode gerar, por exemplo, mais receio do que adequação, mais receio do que mudança efetivamente de comportamento? Eu entendo a preocupação. A LGPD é um caso clássico de que quantas empresas que eu conheço ainda que não têm LGPD. Você chega para fazer um simples cadastro, aí eu pergunto, tá, mas você vai usar esses dados? Eu assino alguma coisa? Não. Ou mesmo já cheguei a alguns lugares que, mas já está assinalado que você assinou LGPD. Eu falei, eu não assinei. Então, eu acho que eu entendo o posicionamento de que acaba sendo uma questão mais obrigatória porque tem os impactos do que efetivamente na prática, mas eu também entendo que a legislação traz uma aceleração, porque senão isso não sairia do papel, de certa forma. Quando eu vejo a União Europeia nessa linha, claro que de maturidade eles estão muito mais avançados do que nós, no que tange a certas questões de visão de gestão, muito embora eu entenda que o nosso país é um país bastante representativo e é muito importante no cenário global, nós precisamos ainda de um processo cada dia mais educacional nessa linha. Então, tudo isso, eu entendo que a legislação acaba sendo um enforcement, como a gente está acontecendo no contexto regulatório. Qual o mercado que está se regulando? Bancos, seguradoras, que temos consulta pública sobre isso. E nós, companhias abertas, começaram com as maiores, não tem exigências ainda para menores ou alguns outros setores. Nós sabemos que grandes linhas de maturidade começaram com o setor financeiro, e é o setor que vai primeiramente, experimentar agora uma visão de um regulador e uma exigência efetiva das questões ESG, sendo, inclusive, apresentadas em relatório e acompanhadas agora a partir de então. Aí, é um processo de maturidade de transformacional do setor que não tinha isso da forma que está sendo apresentada agora, diferente do que era ali em princípio. Mas eu entendo que esse processo é um processo importante, que é essa mudança de cultura, porque não é só uma mudança de, vou ter que fazer, é uma mudança de cultura também. É uma mudança de mindset das pessoas, da sociedade, dos próprios empresários, de entender que isso passa a ser relevante. Se eu não tenho a Lei Geral de Proteção de Dados, eu não teria nem metade do que eu tenho hoje de empresas que já, pelo menos, implementaram. Então, por que isso é importante? A gente está numa era digital. E que é totalmente aqui, quais os ataques que nós estamos agora? Totalmente cibernéticos. Vazamento de dados, isso que as pessoas estão tendo totalmente aqui as suas vulnerabilidades nesse sentido. Então, eu trago esses pontos de reflexão para a gente poder ter um pouco mais de clareza nesse sentido, mas eu entendo que hoje é o caminho a se seguir, através da educação, dessa mudança, e muitas vezes seguindo, sim, o caminho regulatório, porque ele acaba auxiliando em algumas celeridades em setores que são muito importantes, que tenham essa mudança. Que isso só que vai mudar, não, mas o processo educacional, ele precisa começar de uma forma mais efetiva. Mas eu acho interessante, né, Juliana, a gente percebe isso se a gente acompanhar um pouquinho da história, né, do que aconteceu nos últimos anos, a gente percebe essa maturidade, né, que está surgindo pelos relatórios de sustentabilidade das empresas, né? Se você vê aí relatórios de sustentabilidade de 10, 15 anos atrás, as empresas faziam por uma obrigação e queriam aparecer, e hoje não, hoje você já vê relatórios mais consistentes, mais comemorativos, né, que a empresa não está fazendo por fazer, apenas para mostrar para o mercado, mas porque ela está feliz em compartilhar, em dar transparência para aquelas ações que ela está fazendo, porque ela sabe que aquilo efetivamente vai gerar impacto positivo para ela no mercado, né? A gente vê isso na própria transformação dos relatórios, né? Na riqueza dos seus conteúdos, né? Você está mutada, Ju. A GRI já trazia a visão dos relatórios de sustentabilidade, só foram fortalecidos agora, mas eu acho que agora com a ESG, os relatórios de sustentabilidade, eles serão materiais.
eles se levarão em consideração, a minha experiência diz, que eu tenho observado, inclusive, que às vezes eu observava, assim, relatórios de sustentabilidade, mas talvez eu precisava um pouco mais de acuidade de acompanhar alguns números, de uma forma mais próxima. Não somente naquele dia que eu peço no relatório de sustentabilidade, que é uma vez no ano. Então, algumas mudanças já estão acontecendo de uma forma mais efetiva, para que eu possa ter isso de uma forma mais real, mais palpável, mais sendo monitorada de forma clara e de forma eficaz e com resultado. Não somente para o mercado ver que eu tenho um relatório de sustentabilidade. Não, mas é justamente isso que eu estava levantando, né? Eu vejo que tem empresas que já estão comemorando o resultado, né? Elas não olham mais para o relatório apenas como algo para mostrar, né? Mas efetivamente é algo para compartilhar. Eu acho que essa talvez a palavra, né? Compartilhar as suas vitórias internas, né? O seu crescimento, as suas práticas mais consolidadas, enfim, né? O seu impacto positivo. Eu acho que isso tem aparecido um pouco mais. Né? Sim, perfeito. Legal isso. Gente, a gente está chegando em 1 hora aí de conversa e eu começo a ficar preocupado com as questões do horário. Então, Juliana, eu queria abrir para mais algumas pessoas, se mais alguém tiver alguma pergunta, para a gente poder enriquecer um pouquinho mais, né? Lessa, professor Flávio, enfim, essa nossa audiência, que é uma audiência qualificada e que eu tenho certeza que pode contribuir. Se alguém quiser aproveitar o momento. Ninguém? Nem sempre as pessoas querem participar, não tem problema. Né? A audiência qualificada é importante porque eu sei que isso aqui vai gerar transformação e isso vai sair daqui desse espaço virtual e vai para a vida dessas pessoas que aqui estão. Né? Juliana, fantástica. Acho que essa nossa noite foi muito rica e nós aprendemos bastante aqui. Né? A gente conseguiu, imagino eu, trazer a conversa para um nível que todos pudessem entender, compreender e assimilar. Né? Eu acho que a gente fazer eventos por fazer sem que as pessoas assimilem algo também não resolve, porque é a assimilação, a introjeção dos saberes é que vai gerar mudança nas pessoas. Né? Eu queria que você agora, então, vou te devolver a palavra, eu queria que você fizesse os fechamentos, as amarrações finais, eventualmente algum ponto que você julga relevante que a gente não abordou aqui nas perguntas, queria que você finalizasse essa sua participação brilhante aqui na nossa noite. Eu queria só enfatizar que eu acho que a questão do ESG é uma conversa que nós poderíamos ficar aqui dias falando. Não é uma conversa que é fechada, ela se relaciona com vários assuntos, várias áreas, não é algo efetivamente que surgiu do nada, há uma história já sobre essas 3 vertentes. Agora, a visão diferente é que ela passa a ser efetiva, está sendo observada de uma forma conjunta e passa a ter um novo viés para o mercado. Mas eu sou muito realista em dizer que eu preciso pensar nessas boas práticas, sim, mas que essa transformação, ela está sendo uma transformação que a educação de quem vai acreditar no tema vai realmente fazer a diferença, as mudanças que nós desejamos, primeiramente, das exigências da próprio governo, com políticas públicas efetivas. E eu sempre acho interessante que nós criamos primeiro uma legislação para exigir do mercado privado, para depois ter uma exigência interna da esfera pública. E normalmente a condução é nesse caminho, primeiramente, do que a gente ter primeiro na esfera pública, mas tudo bem, eu tenho um mercado privado que ele é maduro em alguns processos de gestão que ajudam muito essa visão do contexto público, cada dia mais se aprimorar, como eu mencionei para você, um estado importante que eu vi isso, que vai ter indicadores de ESG para o estado, que é o Espírito Santo. Outros eu observo que estão começando e estão desenvolvendo em São Paulo, entre outros aqui que eu acredito que estão fazendo também, mas sim, nós precisamos dessa maturidade
com relação a isso. Muitas pessoas não conhecem ainda o tema na prática. Acho que isso é importante ser discutido na academia, da academia que eu trago também as ideias transformacionais para a prática. Eu preciso mudar mindset da indústria, eu preciso de inovação em processo. Inovação não é só tecnologia, não é criar uma coisa do nada que ninguém nunca teve. Eu posso criar processos que sejam inovadores e que possam contribuir com essa nova visão. Então, eu posso fazer coisas muito mais simples e materiais e contribuir com ESG. Então, desmistificar um pouco esse tema para mim, um valor e um propósito também de visão, de compartilhamento. Eu preciso ter isso desmistificado e fazer com que seja real dentro daquilo que eu estou tendo de visão. E fazer isso principalmente com a visão que eu vou construir algo, vou desenvolver um projeto simples, vou pensar numa fala, por exemplo, de alguém. Será que eu não posso pensar em questões ambientais, sociais, de governança? Não posso pensar em questão social? Será que meu quadro de pessoas, por exemplo, numa palestra, ele está equilibrado? Ou só estou dando oportunidade, não estou abrindo oportunidade para outras pessoas, para uma mulher, para um negro? Parece coisa simples, mas a sociedade, ela tem olhado esses pequenos detalhes. E isso eu posso fazer um planejamento de qualquer coisa e eu ter um pensamento que vai se relacionar a uma questão que pode ser ESG, desde o meu projeto mais simples, desde uma grande empresa e uma grande organização. Por exemplo, no meu livro eu tive a cautela eu fiz questões de chamar algumas pessoas para não faltar representatividades, muito embora nós não conseguimos com o número que eu gostaria, mas eu refleti isso num livro de ESG, ter uma representatividade de algumas questões que eu não poderia deixar de fora. Então, num projeto simples, eu tenho que pensar nisso. Então, é isso que eu quero trazer, tá? Eu posso pensar isso num órgão de classe. A gente tem, por exemplo, falando vocês do Paraná, mas eu participei muito aqui, eu acredito que elas estejam aqui na OAB do Paraná. A OAB do Paraná foi a primeira que desenvolveu uma comissão do Pacto Global, implementando o Pacto Global dentro de uma ordem dos advogados, que eu conheça. Então, assim, essas referências fazem a diferença para eu poder construir os demais. Nossa, uma ordem dos advogados, com conduções aí de indicadores do Pacto Global, já está fazendo lições de ESG. Então, essas transformações, elas podem começar de onde eu estiver, com o projeto que eu tiver. É só eu ter uma visão importante dos aspectos ambientais, sociais e de governança, de como eu construir um plano que possa fazer parte essa nova visão que o mercado tem apresentado em todas as esferas. Sensacional. Eu acho que no final a gente chega à conclusão que talvez a palavra-chave do ESG seja o respeito, né? O respeito às individualidades das pessoas, o respeito à sociedade, o respeito às regras da economia, o respeito às questões ambientais, ao ambiente. Eu acho que talvez o ESG veio para recolocar a humanidade nos trilhos, né? Dizer, gente, vamos fazer as coisas do jeito certo, que é a melhor forma de se fazer e de se conviver, né? Acho que a gente precisa de um espaço no nosso planetinha, no nosso pequeno planetinha, não é um espaço apenas de vivência, mas é um espaço de convivência, né? E eu acho que o ESG ajuda muito na construção de uma sociedade melhor. Eu queria só fazer um merchan aqui, tá, Juliana? Deixei aqui no chat para vocês, se alguém quiser entrar lá, tá o link da Amazon.com lá, onde está o livro da doutora Juliana. Então, se alguém eventualmente tiver interesse, está lá o link, mas é muito fácil de achar, está lá na Amazon. É um livro que está muito bem comentado, está vendendo horrores. Juliana vai ter que começar a fazer um ESG das finanças pessoais dela logo aí, né? Um sucesso literário. Eu queria só fechar com uma questão importante aqui, até eu estou vendo uma pessoa aqui, a Suane, por exemplo, ela trabalha com a defesa de tráfico humano. Tráfico humano é uma questão social, direitos humanos é ESG, gente. Tem mais tráficos humanos e impactos nessas questões do que a gente imagina no dia a dia. Sim, sim. Então, assim, estou trazendo temas que fazem aqui reflexão
mas que nós observamos, ele tem um aspecto de ESG importante. Mas agradeço imensamente a oportunidade e as palavras, João, também a participação do Martins e de todos vocês. Muito obrigada, e também quero destacar aqui que me mandaram mensagem, a Jaqueline, a Daniela Pamplona, as advogadas ali da OAB, que eu tive uma grande experiência e participei de algum período com elas na comissão do Pacto Global, uma grande satisfação, agradeço por vocês estarem aqui também, todos aqui presentes, mais uma vez, pessoal da cátedra, pessoal do ISAI, mais uma vez, meus agradecimentos e muito obrigada. Nós aqui temos que agradecer, Juliana, pela tua brilhante apresentação, aprendi bastante também. Que bom. Foi uma noite memorável. A gente agradece demais, a Cátedra Osiris Silva, Ju, está aberta para você, sempre, né? Nós esperamos mais contribuições suas, nós sabemos que o ESG pode ser transformador para as organizações que nós queremos impactar, o nosso público-alvo, né? E eu acho que a gente pode criar alguns canais aí, alguns vínculos com o CWC, enfim, né? Até, aliás, até você, não sei se você não queria falar alguma coisa sobre o que é o CWC, só para dar uma luz para as pessoas que aqui estão? Claro, Compliance Women Committee é um grupo de mulheres que atua em compliance, que é uma área de integridade nas organizações públicas e privadas, né, um grupo aberto. Hoje nós temos mais de 1.000 integrantes, sendo elas do Brasil e de outros países. Nós não temos fins lucrativos nenhum, nosso objetivo principal é trazer à sociedade uma visão importante, compartilhar com a sociedade a nossa defesa contra a corrupção, trabalhando a ética, a integridade, a educação, a mudança nesse sentido, e também temas de ESG, nós temos algumas comissões, como comissão de diversidade, maternidade, de ESG, de proteção de dados, de assédio, nós temos vários estudos, e também nós temos aqui um papel importante de fazer com que as mulheres têm um papel de liderança importante, ganhando seu espaço no mercado, com apoio principalmente, obrigada por mencionar do grupo, John, dos homens, porque vocês são fundamentais nessa trajetória para nós. Então, é o nosso grupo, quem quiser conhecer também, é CWC, Compliance Women Committee, e temos aqui em vários estados, inclusive também uma representatividade no próprio Paraná, mas assim, no Brasil inteiro. Então, fiquem à vontade de conhecer nas redes sociais, e também me coloco também à disposição de vocês, como eu mencionei, no LinkedIn, no Instagram, Juliana Oliveira Nascimento, vocês podem me contatar, vai ser um grande prazer aqui estar com vocês. Legal. Essa questão de gênero, Juliana, é extremamente relevante, tem se falado muito nisso ultimamente, mas eu particularmente tenho uma visão de que quando você traz o contexto, a palavra respeito, a gente entende que nós somos humanos, independente do sexo, né? Somos humanos, e como humanos nós temos as mesmas capacidades cognitivas, nós temos as mesmas capacidades de competência, nós devemos ter as mesmas possibilidades, né? Não há nada lógica ou ilogicamente que justifique qualquer diferença de gênero, né? Então, quando a gente consegue incluir a palavra respeito, que é essa que eu tinha levantado agora há pouco, eu acho que a gente consegue resolver muitas questões quando a gente entende que respeitar o outro é a mesma coisa que respeitar a mim mesmo, né? Eu acho que isso é bastante relevante. Então, gente, agradeço demais a participação de todos, foi muito gratificante ter essa audiência qualificada, né? Pessoas de diversos estados aqui, e saber que a gente talvez não tenha causado tanto impacto quanto a gente gostaria, mas nesses que aqui estão, a gente sabe que a gente conseguiu plantar uma sementinha bastante interessante. Agradeço demais a presença de todos e já fica o convite para um próximo Diálogos da Cátedra, nesse novo formato, esse formato de bate-papo, de diálogo, né? E que está por vir, a agenda está por conta da Rebeca, e assim que isso estiver oficializado, já sai uma nova agenda aí, um novo convite para a sociedade poder participar da construção do conhecimento, que é o nosso grande objetivo. Agradeço a todos a presença, uma boa noite a todos, e nos vemos no próximo evento. Doutora Juliana, muito, muito obrigado pela sua competência, pelo seu carisma, pela sua inteligência e pela sua incrível habilidade de compartilhar. Um grande abraço a todos, boa noite para todos, nos encontramos num próximo evento. Grande abraço. Tchau.